E aí, povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui hoje falar da importância do livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis, no seu próprio nome já diz, significa origem, princípio ou fonte. Na realidade, é a gênese de todas as coisas, né? Foi escrito por Moisés. Provavelmente ele se aproveitou ali da tradição oral, né, que passava ali de pai para filho, e de alguns escritos ali do Antigo Oriente. E ali nós encontramos no livro de Gênesis uma história importantíssima, né? Na realidade, o Gênesis faz parte do Pentateuco, são os 5 livros que formam a Torá, a lei, né, judaica, e é a base para o entendimento de toda a palavra de Deus, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento e todo o desenvolvimento da doutrina cristã ao longo desses 2 milênios. E Gênesis é o primeiro livro dele, e talvez ali um dos mais importantes, né? No contexto do Pentateuco e da Torá. Porque nossa cosmovisão, nossa visão de mundo como cristãos, está todo embasado ali em Gênesis. Lá nós vemos a criação, Deus operando e criando o mundo, o cosmos. Nós vemos a queda do homem por ter desobedecido a Deus. Vemos já a promessa de redenção, já em Gênesis 3,15. E em seguida nós vemos ali a eleição de um povo, de uma genealogia, de um descendente, do remanescente, que ao longo da história Deus fez preservando, com preservação também do plano de Deus para a criação. E dessa geração e dessas gerações vieram o povo de Israel e depois o remanescente, o escolhido, o Messias, o Salvador, aquele que viria, o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus, né? É lógico, nós vemos já Jesus em Gênesis, na criação, não na palavra Elohim, porque é um plural ali de quando se refere a Deus, mas não significa que a Trindade estava ali. Mas quando nós falamos, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, nós vemos ali a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quando nós vimos lá na criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, esse disse Deus é o Logos de Deus, é a palavra de Deus, é o Verbo. E em João nós vemos que no capítulo 1, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vemos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. No próprio texto ali de João, nós vimos que ele estava presente no princípio, que o próprio João citou isso. Hebreus, no capítulo 1, fala que ele é a expressão exata do ser de Deus e governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele estava no princípio com Deus, ele é Deus e ele é Deus. Então ali em Gênesis nós já vemos a figura de Jesus e da preparação para a vinda do Messias, que traria a redenção para o povo de Deus. Várias manifestações a gente vê lá escrito em maiúscula em Gênesis, o anjo do Senhor. E quem não, senão o próprio Jesus Cristo, como um mensageiro de Deus e sendo Deus, se manifestou ali e falou por diversas vezes, como nós podemos ver lá naquela questão do sacrifício de Isaac, ele se revelando a Abraão, dizendo, Abraão, e mandando Abraão parar para não fazer o sacrifício. Ele proveu ali o Cordeiro de Deus, um carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaac, apontando tanto Isaac quanto o próprio carneiro para o Cordeiro de Deus, João 9, que tira o pecado do mundo. Isaac, como exemplo de filho obediente, foi lá, deitou, estava disposto ao sacrifício. E Abraão realmente ia sacrificá-lo. Mas Deus não quer a morte de pessoas, nunca pediu sacrifício de homens. O único homem que Deus cobrou sacrifício foi do seu próprio Filho, Deus encarnado, Jesus Cristo, onde levou todas as nossas maldições sobre ele, todos os nossos pecados, nos substituindo na condenação que nós merecíamos. E ali estava o anjo do Senhor, que já era Jesus Cristo, falando com Abraão, tá dizendo, não mate seu filho Isaac, não Abraão. E Deus proveu o carneiro em substituição, eles ali sacrificaram, e ali chamou o monte Deus proverá.
Então o livro de Gênesis é muito importante para a cosmovisão, porque nós temos ali então a criação, a queda e o princípio da redenção. Nós temos ali o proto-evangelho, em Gênesis 3,15, que a semente da mulher ali esmagaria a cabeça da serpente. Quem não é a semente da mulher, senão o próprio Filho de Deus, que destruiu as obras do mal na cruz do Calvário e sobrejugou a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Depois subiu aos céus, né? Ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, e o cetro está na mão dele e governa todas as coisas. Então, na criação, Deus criou o mundo em 7 dias. 6 dias ele trabalhou, no 7º descansou. Criou todas as coisas, fez o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, homem e mulher somente, não outras variações de gêneros, não, homem e mulher, para formar a primeira família, para formar o casamento, formar gerações vindouras. Com sopro nas narinas, deu vida e o espírito vivificante ao homem, e formou um jardim maravilhoso, e tudo era muito bom, diz a palavra de Deus, e tudo era bom. E ali Deus colocou eles no jardim para cultivar e guardar e desenvolver as potencialidades do cosmos criado. Mas o homem não obedeceu a única regra que Deus colocou de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, né? E porque eles falam que a antiga serpente, o dragão, Satanás, então a serpente enganou Eva, seduziu Eva, e Eva quis ser igual a Deus. Eva quis ser igual a Deus. Não é verdade que se te comeres deste fruto, não serás igual a Deus e conhecerás tanto o bem quanto o mal? Disse a serpente. E como o fruto era bonito, e é assim que Satanás engana os filhos de Deus, e como o fruto era bonito e bom para se comer, e apetitoso na aparência, ela comeu. E não satisfeita, ela deu para Adão. E Adão também comeu o fruto. E o pecado adentrou do mundo. A maldição entrou do mundo. A terra foi amaldiçoada. A mulher foi amaldiçoada. O homem foi amaldiçoado. E todo o cosmos criado foi amaldiçoado. Mas Deus já prometeu ali. Gênesis 3,15, a solução. O descendente da mulher. A semente da mulher. E a partir da queda, tudo se tornou mal. E o texto diz que constantemente era tudo mal. E Deus resolveu trazer o dilúvio como juízo à criação. Noé, temos a história de Noé e seus 7 familiares que adentraram ali na arca. E Deus reconstruiu o mundo, recomeçou o mundo por meio de Noé e sua família. Mas logo em seguida a gente vê a história de Nimrod, que fundou Babel, e depois os seus familiares e seus liderados fizeram a Torre de Babel e tentaram ser maior que Deus e tentaram se proteger de um futuro dilúvio para que Deus não pudesse trazer juízo sobre eles de novo. E Deus destruiu a Torre de Babel, não permitiu que isso acontecesse e os separou em línguas. E aí nós temos então do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11 de Gênesis, com 5 toledotes, eu vou dizer que é isso. Nós temos aí a história primitiva, a história da criação, a história primitiva do mundo. Com 5 toledotes, que as gerações, são as genealogias. E ali ele mostra que um ponto comum essas genealogias, que é a preservação de Deus para a sobrevivência do povo, um povo chamado. E a preservação de Deus também no seu plano da criação. E aí a gente percebe que em seguida, do capítulo 12 ao capítulo 50 de Gênesis, já é outra história, é a história da eleição, é a história da patriarcal. Deus elege Abraão, chama Abraão, tira Abraão de Ur e traz ele para a terra de Canaã, promete ele: em ti abençoarei todas as nações da terra, todas as famílias da terra. E a promessa não é só de ti farei uma grande nação, e a promessa não é só para a nação que se constituiria de Abraão, mas depois também em Jesus Cristo, a todas as nações, a todos aqueles que têm como Abraão, o pai da fé, e também esses que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Todos nós somos abençoados em Abraão, como filhos da fé de Abraão. E em ti serão benditas todas as nações da terra.
E Deus chamou Abraão, fez um pacto com ele, uma aliança que só o próprio Deus poderia cumprir. Então, esse pacto com Abraão, na realidade, Deus fez um pacto com ele mesmo. E a gente lembra naquela história que os animais foram colocados e dispostos ali e deveriam ser cortados ao meio, porque quem rompesse o pacto aconteceria com aquilo com aquela pessoa. Os animais seriam partidos, mas na realidade Abraão caiu num sono profundo e Deus que passou como fogo e lambeu o sacrifício dos animais partidos. Foi ele quem fez o pacto e ele fez o pacto com ele mesmo, não foi com Abraão, de que cumpriria a promessa e de Abraão faria uma grande nação, que mandaria o Redentor, que manteria o remanescente, o descendente da mulher, a semente que salvaria o mundo dos seus pecados e da injustiça. E Deus chamou então Abraão. Abraão depois deu o dízimo, quando ele conquistou lá as terras daqueles que tinham prendido Ló, deu o dízimo ao sacerdote de Salém, Melquisedeque. E Jesus Cristo, né, tem o seu sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, não é um sacerdócio araônico, um sacerdócio levítico, mas um sacerdócio espiritual, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Estabeleceu a circuncisão no capítulo 17 como o selo de entrada no pacto, e todo menino ao 8º dia era circuncidado. E aí chamou, em Isaque está a promessa. Então, Ismael foi descartada, filha da escrava Agar, e Isaque foi chamada a descendência, Isaque foi o filho da promessa, Isaque foi o eleito. E de Isaque com Rebeca, né, Abraão foi com Sara, né, a esposa dele, Isaque com Rebeca, chamou Jacó. Nasceram Esaú e Jacó. Esaú foi primogênito, mas Deus elegeu a Jacó. Antes mesmo que o menino tivesse nascido, Deus já tinha elegido que o maior servirá ao menor. Esaú serviu a Jacó. E Jacó era um enganador, né? O nome já diz enganador, mas Deus depois o transformou. Ele passou a se chamar Israel, pois lutaste com Deus e prevaleceste. Então, é a história da semente, a mulher, o remanescente, vindo ali as gerações, chamando Deus, criando um povo para si, para a vinda do Messias e Salvador. De Jacó nós vemos as 12 tribos de Jacó. A ele nasceu 12 filhos homens, e ali se formou as tribos de Jacó. Depois a gente vê lá em Josué que na realidade os levitas não tiveram terra, não tiveram herança, porque Deus era a herança dos levitas. Então José, porque da bênção que ele fez lá no Egito, ele recebeu 2 porções dos 2 filhos deles, Efraim e Manassés. A porção de Efraim e a divisão das tribos continua em 12, apesar de ser dividido apenas em 11 filhos, José se tornou 2, porque os levitas se espalharam por todo Israel para fazer o sacerdócio e tinham para si apenas algumas cidades de refúgios para receber aqueles que estavam sendo julgados pelos seus crimes. Meu povo, então nós vemos toda a história do povo de Deus ali, a eleição, ao início de tudo, mostrando a criação, a queda do homem, mas a promessa de redenção que se daria depois. Israel, aconteceu aquela história com o filho dele, José, foi para o Egito, vendido escravo pelos irmãos, se tornou o segundo maior no Egito. Depois, grande fome aconteceu em Israel, os irmãos deles foram lá buscar comida no Egito e acabou, no final das contas, eles se encontrando com o irmão e tentando resumir a história, eles foram também para o Egito para ficarem protegidos desse momento de fome e crescer ali, ficar ali por 400 anos no Egito, formando uma nação de milhões. Lá na terra de Goze, no delta do Nilo, com o Mediterrâneo, e ali formaram uma grande nação. E dessa grande nação que depois saiu do Egito, Deus formou, sempre preservou o remanescente até chegar em Cristo Jesus. Então essa é importante de Gênesis, porque é o início de tudo. É a criação, a queda e Deus elegendo um povo para si, elegendo uma pessoa, depois uma sequência de seus filhos e formando uma nação. E dessa nação veio o nosso Redentor, o Cristo, o Messias esperado, o Deus encarnado, aquele que é totalmente homem e totalmente Deus, aquele que governa hoje nos céus e tem na mão dele o cetro
O cetro nunca se afastará, o seu reino é eterno e é para sempre, como diz Davi. O filho de Davi, o leão de Judá, o Senhor dos senhores, o Deus eterno, insondável, inabalável, invencível, vitorioso, criador dos céus e da terra. Esse é o Cristo, esse é o nosso Jesus que veio na história, se fez homem. Porque somente um homem pode morrer no lugar de outro homem. Mas somente Deus pode morrer no lugar para todos os homens. Então, todos aqueles que creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador têm a vida eterna. E esses são que têm a vida eterna, os que creem no Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos crer nessa verdade e que possamos estudar o livro de Gênesis e o Pentateuco como base de todo nosso conhecimento sobre a pessoa de Deus. Deus abençoe e forte abraço.